Bora lá então? Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão MTC. Hoje a gente vai falar sobre o Yin e o Yang direcionado para o diagnóstico, tá bom? Diagnóstico esse energético, é óbvio, a gente está falando de medicina tradicional chinesa e o principal foco dos caras quando a gente está falando de diagnóstico é em cima da energia, ou seja, da movimentação energética desse corpo. E para entender todo esse processo, é óbvio que a gente precisa entender o Yin e o Yang na sua base também. Não vou ficar falando muito aqui sobre a base, tem vídeos sobre isso lá no meu canal, se vocês quiserem é só dar uma chegada lá no Vida Simples, né? Já tive lives falando sobre isso também, dá uma revisitada lá nos canais e encontra o assunto, tá bom? Mas eu vou trazendo aos pouquinhos conforme eu for falando aqui do Yin e do Yang, né? Bom, primeiramente assim, estamos no Ocidente. O que isso traz de características para nós, né? As pessoas chegam para os nossos atendimentos, seja de maço, seja de acupuntura, com queixas, né? Muitas vezes, é óbvio que se a gente estiver fazendo o atendimento terapêutico, que é o foco aqui desse canal também, né? Eu vou falar sobre muito massagem terapêutica, né? Com foco em ajudar as pessoas de alguma forma, seja qual for, né? Ela tem algum tipo de desconforto, algum tipo de distúrbio, das mais variadas naturezas. Então a gente está aqui para ajudar pessoas, certo? E a partir desse ajudar pessoas, a gente faz as investigações, as interpretações do ponto de vista energético do desequilíbrio, e aí faz as devidas correções, né, ou ajustes, direcionando técnicas de massagem, estimulando pontos específicos do nosso corpo, tá? Então todos esses processos terapêuticos envolvem aí uma prévia diagnóstica que deve ser muito bem feita, para que a gente consiga de fato direcionar e atender muito bem essa pessoa, né? O atender muito bem não é só fazer uma boa técnica, é sim entender essa pessoa na sua essência, entender como que a energia dessa pessoa está se movimentando e fazer o equilíbrio dessa energia. Tá? Então o tempo todo a gente vai estar batendo nessa tecla, né, do desequilíbrio energético, e aí fica, né, eu quero que marque bastante vocês aqui nesse comecinho de encontro, é que na medicina tradicional chinesa não se trata doenças, né, não se trata patologias do ponto de vista ocidental. Então, se a pessoa chega lá para nós assim, Guilherme, eu tenho lombalgia, Guilherme, eu tenho gastrite, Guilherme, eu tenho, sei lá, qualquer tipo de distúrbio já diagnosticado por um médico ocidental, não é o nosso foco tratar esta doença, né? O nosso foco é tratar o que causou essa doença, porque na visão oriental, medicina tradicional chinesa, o que causa as doenças físicas são desequilíbrios energéticos. Então eu preciso entender muito bem qual foi o desequilíbrio energético que essa pessoa teve para conseguir conduzir o meu atendimento na direção desse reequilíbrio. Existem pesquisas, né, milhões de pesquisas na atualidade que trazem referências, por exemplo, né, grupo de 30 pessoas diagnosticada com diabetes, tipo 1, ponto, né? Na medicina tradicional chinesa, pelo menos 5 desequilíbrios energéticos diferentes dentro desses 30 casos. São poucos casos, tá? 30 pessoas diagnosticadas com diabetes e dentro da medicina tradicional chinesa, 5 desequilíbrios energéticos totalmente diferentes, portanto, tratamentos diferentes também. Do ponto de vista ocidental, essas pessoas vão receber o mesmo tratamento, as 30. Né, exatamente igual, talvez mude ali dosagem de medicamento, alguma coisa assim, mas o tratamento é igual para as 30. Tá? Na medicina tradicional chinesa são pelo menos 5 focos totalmente diferentes de tratamento para esse diabetes. Né? Porque a dança das doenças na medicina tradicional chinesa ela é muito ampla. Né? O fato do pâncreas estar em desarmonia não diz muita coisa para o nosso diagnóstico, né? Ok, nós sabemos que ele está em desequilíbrio, né? Mas o que causou?
Foi ele mesmo? Foi outro sistema? Foi outro movimento energético que interferiu? Foi uma emoção? Foi um tipo de alimentação? Foi exposição a fatores climáticos? Né? A coisa ela vai ganhando proporções tão grandes, né, que se a gente não fizer muito bem esse caminho de volta para a origem, né, o que deu start a esse processo de desequilíbrio, dificilmente essa pessoa vai se recuperar totalmente. Tá? Então ela pode tomar o medicamento que for, né? Talvez ela vai se tornar um dependente direto, né? A gente costuma até dizer, né, das pessoas que têm diabetes, né, o insulino dependente, estava fugindo do nome, né? O insulino dependente é aquele que depende da insulina para o resto da vida, né? Olha que coisa, né? Assim, a muletinha que ele vai ter que usar para sempre. Na visão oriental, a gente tem a ideia de transformar a essência desse processo, né? desse processo de desarmonia, para que ela consiga se recuperar e não depender de nada, a não ser dela mesma. É óbvio que essa pessoa vai ter que fazer uma baita de uma reeducação alimentar, vai ter que incluir exercícios físicos no dia a dia, vai ter que mudar padrões de pensamento, isso é fato, né? Mas se eu não entendo a raiz, a base dos problemas, fica muito complicado a gente ajudar essa pessoa. E a base dos desequilíbrios na medicina tradicional chinesa se chama Yin e Yang. Né? Essas forças energéticas, né? Essa força que compõe aí o Qi, que compõe a energia, elas estão em movimento. Né? Vocês lembram das aulas de Yin e de Yang? Né? O Yin ele está se manifestando hora mais, hora menos, assim como o Yang, hora mais, hora menos. Então eles estão nesse jogo de vai e vem o tempo todo. Tá? Acontece que em algum dado momento, por eu ter passado por uma situação X emocional, ou por ter comido muitos anos tal tipo de alimento, ou ter hábitos alimentares, sedentarismo, estresse no trabalho, preocupações, ansiedade, milhões de coisas podem levar a causar esses padrões de desarmonia entre o Yin e o Yang. Eles já não estão mais dançando de forma natural, nesse sobe e desce equilibrado. Um sobe demais, o outro fica, né? E aí o Yang fica mais exagerado, e o Yin fica lá embaixo, e o Yang começa a sobrecarregar o Yin. Então a gente vai entender um pouquinho mais dessa dinâmica hoje na nossa live. Vocês já devem ter ouvido falar sobre alguns termos também do tipo excesso, deficiência, não foi? Né? Mesmo quem não conhece a medicina chinesa vai conseguir se identificar com esses termos. Né? Excesso, a gente está falando de uma coisa que exagerou, que foi a mais do que deveria. Então quando a gente fala, essa pessoa está com excesso de Yang, quer dizer que o Yang ele está em uma quantidade, em um número muito maior do que o Yin, causando um desequilíbrio, um descompasso entre essas duas forças. Né? Então, o excesso, tanto de Yang quanto de Yin, causam desequilíbrios no sistema corporal. Ah, tá, Guilherme, mas aonde? Então, aonde vai depender do tipo de sinal, do tipo de sintoma que essa pessoa apresenta, tá? Mas esse é um passo lá na frente. Vamos entender agora aqui na raiz o Yin e o Yang se movimentando de forma equilibrada ou se desequilibrando, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer mais claro para a gente visualizar, né? Os gráficos ajudam muito nós ocidentais, tá? Então vamos imaginar, ó, vermelho, Yang, né? Uma cor que mostra calor, tá? Então o vermelho ele vai estar representando aqui a energia Yang. O preto, Yin, combinado? Beleza. Então nós temos uma linha de equilíbrio onde o Yin e o Yang estão na mesma, tá? Isso quer dizer que eles estão naquela dança, um sobe, o outro desce, o tempo todo, porém, eles estão equilibrados. É como a gente olhar o dia e a noite, tá? O dia vem, né, o sol vai vindo devagarzinho, chega lá no ápice dele, a noite já se escondeu, aí de repente o dia começa a cair, a noite começa a subir, e eles vão fazendo esse ciclo de troca,
de transformação, de retroalimentação. Isso se chama equilíbrio, tá bom? Então todas as pessoas que fazem parte desse sistema cósmico, que estão aqui dentro do universo, deveriam estar de acordo com essa mesma natureza. Ora yin, ora yang. Então, momentos de sono, momentos de vigília, tá? Então, o sono tem que estar super bem, né? Durante o dia, quando eu estou desperto, eu deveria estar disposto, né, a fazer as minhas atividades, ter força, ter disposição. E à noite eu tenho que fazer um bom repouso, um sono tranquilo, calmo, profundo, né, no sentido de recuperar as nossas energias, porque o Yin, ele nutre, e o Yang, ele desnutre, né, teoricamente assim, ele está gastando energia, né, que o Yin recupera durante a noite. Quando eu estou em equilíbrio, tá tudo fluindo, eu tenho energia durante o dia, eu gasto ela, à noite eu recupero e vou fazendo esse processo funcionar. Se eu não estou dormindo bem à noite, ou se durante o meu dia eu estou sentindo cansaço, já dá para ter uma ideia de qual natureza energética é o meu problema, tá bom? Porque se durante o dia, que é o período Yang, eu não tenho energia suficiente, né, das duas uma, ou eu estou gastando muita energia durante o meu dia, trabalhando demais, ou a minha noite não está sendo recuperadora, eu não estou conseguindo reparar a minha energia durante a noite, vocês viram? Né? Então ela pode ser tanto Yin, um problema do Yin, da noite, não ser reparadora, ou do Yang, onde eu estou gastando mais do que deveria. Tá? Então a palavra excesso sinaliza que eu tenho demais. A palavra deficiência significa que eu tenho de menos aquela energia, tá bom? Então o tempo todo a gente vai estar direcionando a energia Yin e Yang, e se ela está em excesso ou se ela está em deficiência. Mas Guilherme, uma pessoa, ela pode ter excesso de Yang e ao mesmo tempo excesso de Yin? Sim, porque existem vários sistemas dentro do nosso corpo. Existe um aspecto geral, né, que compreende aí o indivíduo como um todo, de forma integral, né, fazendo aí às vezes do Yin e do Yang. É uma pessoa mais pacata, é uma pessoa mais tranquila, é uma pessoa que não fala muito, é uma pessoa mais retraída, é uma pessoa, sabe assim? Essa pessoa ela tem uma natureza mais Yin, ela prefere ficar mais recolhida, né, só absorvendo. Não, é uma pessoa que fala, gesticula, do tipo italianão, né? Aquela coisa da movimentação, é uma pessoa muito alegre, ou muitas vezes até eufórica, fala alto. Já é uma pessoa com uma natureza mais yang, tá bom? Então, a gente já começa a identificar o nosso cliente, paciente, no momento que ele chega, né? E o cara sentou ali na nossa frente, ou até nas conversas hoje no WhatsApp, né, ou no telefone, você já saca, né, que a pessoa ela tem um tipo de energia que caracteriza ela, né, e aí a gente precisa ver se isso é natural, se isso é da pessoa, ou se isso é excesso ou deficiência energética, né, se ela está em desequilíbrio, tá bom? Beleza. Então, continuamos. A energia Yang, quando está em excesso, ela ultrapassa a linha do equilíbrio. Então ela fica a mais do que a energia Yin. Tá? A hora que ela está a mais do que a energia Yin, isso começa a se traduzir em alguns sinais e sintomas no nosso corpo. Do ponto de vista comportamental, é esses que eu falei para vocês. A pessoa ela fica mais agitada, não necessariamente falante, tá? Mas você vê que aquela pessoa, a perna treme, né? Não que treme, mas ela fica movimentando, ela fica, né? Fica batendo pé, fica com o joelho, ou tá lá com a caneta, clique, 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 sabe assim? Existem algumas coisas que mostram essa agitação, seja essa agitação interna ou externa, exteriorizada, né? A pessoa que fala mais, que se movimenta mais, ela até meio estabanada, assim, né? A pessoa quando o Yang é exagerado, derruba coisas, ela atropela, chuta a pessoa que está na frente, sem querer, assim, né? Aquelas coisas, vai acontecendo, assim.
tem tanta energia saindo do corpo que ela começa a interferir no seu ambiente, né? Mas só que isso pode acontecer do outro lado também, é quando o Yin, a energia de natureza Yin, ultrapassa a linha do equilíbrio. Aí ela fica mais, né? Ela exagera, ela ultrapassa a quantidade de energia Yang. Tá? A pessoa que tem um Yin excessivo no corpo, ela tem a tendência a querer se recolher mais, né? Do tipo, não, hoje não vou, ou hoje eu tô cansado, ou ela dorme praticamente o dia inteiro, assim, ela tá meio lesada, sabe? Cansada, dormir, bocejando o tempo todo. Tem a tendência a sentir um pouco mais de frio, essas pessoas também, ela é mais friorenta, tá até clima tranquilo, gostoso, e a pessoa ela tá com frio no corpo dela, porque o Yin invadiu de uma tal forma, né, que exagerou, passou dos limites, que começa a interferir nos processos dessa pessoa. O sono é Yin, por isso que a pessoa que tem excesso de Yin dorme mais, né, assim, mas ela dorme fora de hora, essa é a questão. Né? O horário para dormir é o horário noturno, né? Ou, né, deveria ser. Só que essa pessoa ela começa a dormir durante o dia, ela encosta lá no sofá, já viram, né? Tem sempre alguém na família, né, com esse tipo de quadro, né? Todo mundo almoça, lá tá aquela reunião de família gostoso, aí o tio vai lá pro sofá, né? Tchau, vou ver uma TV aqui no sofá. Dá 2 segundos o tio já tá babando, assim, roncando no sofá. É tanto Yin, né, que a coisa vai de uma tal forma que ele dorme aonde for, no ônibus, no metrô, perto de estação, né? Só que, olha que curioso, né? Todos esses fatos, né, que estão ligados aí ao excesso energético, tanto de Yin quanto de Yang, ele mostra esse over, né, essa overdose de uma característica, né, do Yin ou do Yang. Só que o contrário e inverso tem os mesmos sinais e sintomas. Como assim, Guilherme? O contrário e inverso. Por exemplo, um excesso de Yang traz essas características de calor, de agitação, né? Mente agitada, falante, coisas mais Yang, tem movimento. O inverso contrário do excesso de Yang é deficiência de Yin. Tá? A deficiência do Yin, o que é? É quando o Yin está para baixo da linha do equilíbrio. O Yang está ok na linha do seu equilíbrio e o Yin cai. A hora que o Yin cai, o que fica em evidência não é a energia Yin, é essa energia Yang que está um pouco a mais do que a energia Yin. É como se o Yang tivesse preenchido aqui essa lacuna, né? Nada fica em haver na natureza, né? Se tem um espaço, alguém aproveita e ocupa, né? Só que essa ocupação, ela vai trazer agitação para a pessoa. Olha que curioso. Mas o tratamento já não é mais sedar o Yang, é tonificar o Yin. Tá bom? Então, excesso de Yang, deficiência de Yin, eles têm sinais e sintomas muito parecidos, tá? Mas existem aí alguns detalhes, alguns pequenos detalhes que vão diferenciar um do outro, tá? Normalmente, quando a pessoa está em excesso de Yang, algumas características, né, específicas, é tanta energia Yang que aí ela vai sentir calor, muitas vezes até febre, vai ter alguns processos inflamatórios, tá bom? Por conta desse excesso de Yang. Essa pessoa gosta de tomar líquidos em grandes goles e normalmente em temperatura gelada, tá? A pessoa que ela tem deficiência do Yin, ela vai ser aquela pessoa mais agitada de forma interna, ela não transpassa muito, né, esse Yang para fora, assim, ela não é falante, ela não xinga, ela não grita, ela não perde as estribeiras, mas é aquela pessoa que fica assim, tipo, paranoia, assim, né, ela tá na dela, ela tá tremendo por dentro, assim, né, tem tiques, né, alguns tiques nervosos, de querer estralar pescoço,
né? Fica aquela coisa. Essa pessoa, ela gosta de líquidos também. Porém, o líquido não é tão gelado, é um líquido mais temperatura para ambiente, para fresco, e não são grandes goles. Ela fica tomando golinho. Dá um golinho e para. Dá um golinho e para. Sabe assim, são vários golinhos picados, né? E aí, óbvio, né, o chinês tem aquela lista gigantesca de características, né? Ele vai ter características de urina, características de fezes, transpiração e por aí vai, né? Para os excessos e para a deficiência. A gente não vai ficar falando muito aqui hoje sobre as características, posso até trazer numa próxima live, porque não dá tempo, né? Eu quero que vocês entendam que as características do excesso de Yang e da deficiência de Yin são as mesmas, são muito parecidas, com alguns detalhes e graus de intensidade que variam de um para o outro, tá? Uma outra questão é que os tratamentos, apesar dos sinais e sintomas serem exatamente os mesmos, né, são totalmente diferentes, tá? Aí é que entra um bom diagnóstico na medicina tradicional chinesa. Se o cara está em excesso, não adianta eu ficar lá fazendo massagem, por exemplo, colocando agulha, né? Óbvio, um ponto ou outro vai facilitar, vai ajudar? Vai ajudar. Mas a gente precisa fazer primeiro uma limpeza, uma varredura desse excesso, né? Ou eu tiro, né, via sangria, via ventosas, e assim por diante, né, guachá, né? Eu preciso eliminar esse excesso energético, seja do Yin ou de Yang, eu preciso tirar esse excesso, né, fazer uma limpeza, para depois equilibrar com aquilo que é necessário. Aí entrar com a massagem, entrar com a agulha, né? Então, posso fazer combinados, processos combinados? Sim, né? A gente faz processos combinados e isso funciona bem pra caramba. Né? Eu posso fazer, por exemplo, uma ventosa nas costas, uma massagem na frente ou agulhamento. Então dá para fazer diversas combinações, tá bom? Já a pessoa que está com deficiência do Yin, né, nesse caso específico que eu estava falando, aí já não adianta. Se eu for fazer ventosa, talvez ela até sinta um alívio, né? Porque a gente teve aquela sensação de que ela estava em excesso, né? Porque tinha calor, tinha agitação, tinha lá alguns processos que pareciam ser um excesso. Aí eu achei que fosse um excesso, fiz a ventosa nela, fiz guachá, fiz sangria. Ela falou, nossa, melhorou, aliviou. Passou 2, 3 dias, puf, aquilo volta. Por que volta? Porque não é excesso, é deficiência. Tá? Muitas vezes a pessoa ela já sente a piora no dia seguinte, ela fica bem só no dia da massagem, no dia seguinte já volta o desconforto, a dor, seja o que for. Tá? Porque a gente tirou um pouco da energia e já estava faltando, já tinha pouco, entendeu? Né? Então, nesses casos é legal já entrar direto com a massagem, já entrar direto com as agulhas, com a fitoterapia, né? Com o cultivo de Qi moxa, né? Tudo bem que na deficiência de Yin, a moxa ela não é o quadro mais indicado, né? Para deficiência do Yin eu preciso usar técnicas que são de natureza Yin. Agulhamento, massagem, fantástico, né? Ah, Guilherme, não sou acupunturista, sou maço. Massagem, cara, dedão. Shiatsu é Yin pra caramba, né? É uma massagem profunda, é uma massagem, né, deep, né, como a gente chama, né, o termo em inglês aí que traz a questão da profundidade, né? A gente está pegando tecidos profundos, meridianos. Então eu tô levando energia lá profundo. É o que a agulha faz também, tá bom? Então, se você não tem a agulha como ferramenta, usa a massagem. Se você tem, pode usar os dois, né? Se você tem a fito, incrementa a fito também, para alavancar o Yin dessa pessoa, tá? Bom, mas vamos lá. O quadro contrário agora, né? A gente tem uma deficiência de Yang, ou seja, o Yang desceu da linha do equilíbrio e o Yin tá ok. Ele está se mantendo lá dentro da linha. Tá? Quem caiu agora é o Yang. O que fica em evidência, ou esse espaço em branco, ele vai ser preenchido por energia Yin.
Tá? E aí, portanto, os sinais e os sintomas do excesso do yin e da deficiência do yang são muito parecidos. Né? Eles são iguais, na verdade, o que vai mudar são alguns detalhes e alguns graus de intensidade. Tá? Quando a gente está falando de excesso, as coisas elas são um pouco mais exageradas. Né? Então, por exemplo, a pessoa que tem excesso de yin, ela vai sentir muito frio. Ela vai muito. É insano, assim, é exagerado, o dia tá quente e a pessoa tá com frio. Sabe assim? Porque exagerou, passou dos limites. A pessoa que está com deficiência do yang, ela sente frio, mas não é esse frio exagerado. Né? É um frio que assim, começou a mudar o tempo, ventou um pouquinho mais, as pessoas que estão em equilíbrio de yin e yang nem sentem, falam, nossa, que gostosa essa brisa, né? Olha que delícia, e a pessoa já está começando a bater os dentes. Né? Ela está ali, mas ela já está sentindo frio. Então, a intensidade é que vai dar o norte para a gente realmente entender se isso é um excesso de yin ou se é uma deficiência de yang. E é óbvio, né, galera? Medicina tradicional chinesa, lingona fundamental, né? Diagnóstico de língua, preciso observar a coloração da língua dessa pessoa. E pulsologia, diagnóstico de pulso, para combinar com as informações que a gente já colheu dessa pessoa. Então é fundamental eu colher muito bem as informações, traduzir os sintomas que ela nos forneceu dentro dessa tabela do yin, do yang, do excesso da deficiência, né? E aí eu confirmo, observando língua, observando pulso, né, para fazer a combinação do meu diagnóstico, né, para que seja o mais assertivo possível, para que a partir daí eu direcione a técnica mais adequada, ou a escolha de pontos mais adequada, indicação de exercícios e assim por diante. Né? Vai fazer meditação ou vai fazer Kung Fu? Né? Para a pessoa que está com excesso de Yang, o que vocês indicariam? Meditação ou Kung Fu? Ela tem excesso, ela está cheia de energia, ela precisa gastar um pouco, né? Ela precisa fazer alguma atividade que tenha um gasto energético maior para tentar equilibrar. Né? A gente pode fazer esse equilíbrio via física também, né? Via atividade física. Né? Não, a pessoa está com uma deficiência de yin, Guilherme. Vai fazer massagem, vai fazer meditação, vai fazer yoga, vai fazer qigong, vai fazer tai chi, para cultivar chi, para trazer o chi mais perto, né? Para cultivar essa energia e trazê-la para o corpo, tá bom? Então, olha que curioso, né? Muitas vezes a gente fala para a pessoa que está agitada, né? Você precisa meditar. A pessoa fala, é impossível. Né? É tanto yang no ser, nesse ser humano, que a pessoa não consegue ficar sentada 2 segundos sem passar um pensamento, sem ter vontade de se movimentar. Né? Coçar, mexer, ajustar as costas, né? Porque ela está em excesso de yang. Não adianta ela entrar num processo meditativo agora, ela precisa primeiro baixar esse yang para conseguir entrar no processo de meditação, tá bom? Então, né, às vezes a gente indica, né, eu falo aí para os clientes, né, para buscar algum tipo de prática assim, mas ele não tem como acessar isso. A gente precisa ajudá-lo nesse ponto, né, de corrigir essa energia, fazer lá o equilíbrio do yin e do yang para que ele consiga acessar. Né? Tanto aquele que está lá no sofá largado, que não quer sair para nada, né, que ele precisa de yang, ele precisa de movimento, não adianta você falar, levanta daí, vai correr, né, vai fazer zumba. Não vai rolar, essa pessoa ela não tem energia para gastar. Eu preciso primeiro construir energia dentro dela. Então precisa fazer uma reeducação alimentar, alimentos que contêm energia vital. Né? Não adianta comer industrializado, congelado e por aí vai. Né? Ela precisa de alimentos naturais que venham da natureza, tubérculos, raízes, né? Coisas que tenham energia, grãos, brotos, né? Alimentos que têm essa vitalidade para tirá-la do sofá. Né? E aí as técnicas
que também alavancam e aumentam a energia da pessoa. Moxa, triângulo da vitalidade, né? VC6, VC4 com estômago 36, mochando eles. Pontos, shiatsu, para reequilibrar essa energia, fazer circular, porque deve estar tudo congelado e parado lá dentro. Né? Até o ti dela está congelado. Não vai rolar dela fazer exercício. Então, identificar esses padrões de acordo com o que a pessoa está apresentando logo de início é fundamental para que a gente consiga ajudar essa pessoa a sair dessa inércia que ela se enfiou, né? Seja nas overdoses, nos excessos, seja nas faltas de energia, nas deficiências, tá bom? A ideia é sempre trazer isso para o equilíbrio para que a dança do Yin e do Yang seja harmoniosa, né? Para que ela tenha o Yin no período correto do dia, que ela tenha Yang no período que deveria ter Yang do dia dela, né? Para que o trabalho seja produtivo, para que a mente funcione, né? No momento que tem que funcionar, nos estudos, lá no trabalho, e que desligue essa mente no momento em que ela precisa de repouso, de tranquilidade, para que ela faça sua meditação, para que ela ingresse no sono e que mantenha esse sono ininterrupto até a manhã seguinte. Muitos clientes, já atendi vários clientes e vocês também já devem ter atendido, assim, né? Você pergunta, né, de urina. Xixi tá bom? Quantas vezes? A gente faz algumas perguntas assim, né? Cocô, xixi, assim por diante. Aí a pessoa, não, tá tudo ok, assim, né? E o sono? O sono ok, durmo, só levanto uma vez para fazer xixi durante a noite, tomar uma aguinha, mas depois eu durmo de novo. Aí eu falo, mas você levanta todas as noites para fazer xixi? Aí a pessoa, ela já até arregala o olho, né? Porque ela já viu que o terapeuta não gostou dessa informação, né? Sim. Não é normal isso. Né? Acordar todas as noites para ir ao banheiro não é normal. Né? Acordar todas as noites para tomar um golinho d'água, mesmo que esteja ali do lado, né? no seu amiguinho de apoio, né? Costumo dizer, né? O criado mudo, não é normal. Então, o período Yin do dia, que é a noite, foi feito para dormir. Simples assim. Se você acorda durante a noite, você fica fritando, vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro, não é normal. Tudo bem, foi uma noite, Guilherme, né? Todas as noites eu costumo dormir super bem, aí esse dia eu estava um pouco mais agitado, né? Teve alguns lances lá no trabalho, me deixou meio tenso, e essa noite eu não dormi legal. Mas depois voltou. Pô, show de bola, vamos observar, vamos ficar de olho. Né? Mas se a pessoa fala assim, não, isso é rotina, todo dia à noite eu acordo para fazer xixi, não é normal. Né? Por que a pessoa acorda no meio da noite? Das duas, uma. Ou o Yang está em excesso, ou o Yin está deficiente. Exatamente, eu não tenho Yin para preencher o meu sono, né, suficientemente, e aí o que fica em evidência é o Yang. Tá? Então eu até durmo porque tenho um pouco de Yin. Mas depois no meio da noite, o Yin ele dá uma quedinha e aí o Yang fica em evidência e o Yang faz com que a gente se levante. Tá? E aí levantou é aquela, né? Aquela coisa, aí dá fome, dá sede, dá vontade de ir no banheiro, assim, várias coisas. Né? Quanto mais tempo acordado, né, mais coisas o corpo vai pedir. Porque quando a gente está desperto, né, alerta, o corpo está gastando energia, seja mental, seja física, ele está gastando energia, então ele vai começar a pedir alimentos. Que curioso, né? Aí esses desequilíbrios, por exemplo, pode levar à obesidade, né? Porque a pessoa está se alimentando mais do que devia, porque ou ela está gastando demais aqui, né, na cacholinha, né, está pensando demais, está usando demais o raciocínio lógico, né, assim, razão e por aí vai, muito trabalho, muito estudo, e aí o corpo ele pede comida, porque ele precisa ativar aqui os neurônios, e para ativar neurônio tem que ser glicose, tem que ser açúcar, tem que ser doce, né, porque é isso que ativa, e aí a gente ataca, destrói os docinhos, né, das crianças. Né? Então, todos esses sinais e sintomas, eles já estão
mostrando pra gente que o yin e o yang não estão legais. Da mesma forma o contrário, né? A pessoa que acorda precisando dormir de novo, né? Não recuperou, está sem energia, não consegue repor, né? E aí vai para o trabalho já com energia baixa, e baixa mais ainda, e fica sonolenta. Aí depois do almoço, então, acabou, né? Porque a hora que a gente come, principalmente no almoço, que é uma refeição normalmente maior, né, em quantidade, aí o organismo ele precisa dar conta da digestão de tudo isso. Então ele começa a mandar energia para o digestório, para o estômago, para os intestinos, para o baço, no caso da medicina chinesa também, né, para depurar a energia desses alimentos. Aí a canalização energética vai toda para o digestório, não sobra nada para a gente pensar, inclusive, e aí dá um sono lascado, né? Porque aí eu vou precisar fechar o olho, colocar o corpo em repouso para conseguir absorver um pouco mais de nutriente. Só que o que a pessoa comeu no almoço foi coxinha e Coca-Cola. Pensa, né? Pensa, aquele salgado gostoso, assim, delícia. Coca trincando de gelada, né? Gelo e limão, né? Para facilitar o trabalho do baço, assim, né? Você quer afundar o ti do baço, é só dar gelado para ele, né? E aí você já entrega um alimento que não tem energia nenhuma, né? Um salgado, uma coxinha, ou pior ainda, um industrializado, né? Uma barrinha, né? Uma coisa que não tem energia, energia zero, assim, energia que eu digo vitalidade, vida, tá? Os alimentos industrializados, eles têm pouquíssima vida, né? Ou nada, ou nulo. E aí, se o alimento não tem energia, não tem vida suficiente, eu preciso comer o dobro ou o triplo para conseguir me manter, né? Vocês estão entendendo os distúrbios? Né? É assim que começa, galera. Tudo começa com o yin e com o yang, e depois de um tempo a gente passa a entender o porquê que a gente come tanto, né? Porque assim, a qualidade é baixa, e aí eu preciso aumentar a quantidade, é óbvio, tá? Então, e aí o alimento, quanto mais quente eu quero, né? Ah, não, eu gosto tudo quente, é comidinha quente, é sopa. Ele já está mostrando que o meu yang está deficiente, né? Agora, se eu estou migrando para o gelado, para a salada, né? Para coisas cruas, né? Ou alimentos mais frios por natureza, aí eu estou mostrando que lá dentro está um incêndio, né? Já está quente pra caramba, já tem um excesso. Das duas, uma, né? Ou excesso ou deficiência. Então o yin e o yang a gente vai estar sempre observando de acordo com esses pontos de vista, né? Se ele subiu, se ele desceu, tá bom? Então, vocês conseguiram pegar isso, né, gente? Entenderam o processo? Eu vou colocar aqui no gráfico, no meu super gráfico, né? Quem fez aula comigo sabe que o desenho aqui é fantástico, né? Para vocês entenderem os parzinhos combinados, né? Excesso de yang com deficiência de yin, exatamente. O que fica em evidência? Calor. O que fica em evidência? Calor, porque é ele que ocupa esse espaço aqui do yin que não tem. Tá bom? Então, esses dois quadros, sinais e sintomas muito semelhantes. Então, fiquem atentos às intensidades. Tá bom? Se a pessoa, por exemplo, ela transpira, né? Transpira mais do que o normal, digamos, né? Uma pessoa que transpira bastante, né? Começou o calorzinho, a camiseta já começa a ficar molhadinha, põe uma mochila nas costas, a hora que tira você vê a marca da mochila, né? Isso, se for durante o dia, esse acontecimento, nessa transpiração, ele está mostrando que lá no movimento de fogo que gera a transpiração, nós temos um excesso de energia, portanto um excesso de energia yang. Aí o yang está excessivo, eu transpiro demais, tá?
Se esse processo de transpiração se dá à noite, ou seja, a pessoa ela vai dormir e aí ela começa a molhar travesseiro, camiseta, né? Ela transpira demais durante a noite, aí estamos falando de uma deficiência do yin, do movimento de fogo. Peguei um exemplo específico aqui, tá? Para vocês entenderem. Durante o dia, excesso de yang. Se for durante a noite, o sinal é o mesmo, o sinal, o sintoma, transpiração, tá? É o mesmo. Só que se for de dia, excesso de yang, e se for de noite, deficiência do yin. E aí, para cada sistema, para cada órgão, para cada víscera, vão ter características especiais que vão dizer para a gente se essa pessoa está com excesso ou com deficiência de yin ou de yang. Isso faz parte também do que nós chamamos na medicina chinesa de 8 princípios diagnóstico. Já ouviram falar? Né? O pessoal que já estudou medicina chinesa já deve ter passado aí, pelo menos em alguma aula, por esses princípios do diagnóstico. Tá? Então a gente vai estudar caso a caso. Vamos pegar aqui, por exemplo, gastrite. Né? Pelo nome, na visão ocidental, o it no final indica inflamação. Inflamação está indicando calor, certo? Então, beleza. Se tem calor, das duas uma. Ou o yang está demais, ou o yin de menos. Tudo bem? É exatamente esse quadro que eu coloquei aqui de novo. Ó. Tá? Quando é a primeira vez que a pessoa está passando pelo processo, é muito provável que seja um quadro de excesso. Tá? Porque quando os quadros são agudos, né, de início repentino, e tem esse processo de calor envolvido, o yang está lá no topo. Mas se a pessoa fala para você, Guilherme, eu tenho gastrite há 2 anos, seja lá, a partir de um mês de gastrite, né, e a pessoa fez o tratamento e aquilo não cessou, não cedeu, provavelmente isso já se tornou crônico, tá? Então, se é agudo, não tinha, nunca tive, primeira vez, faz 15 dias que meu estômago está fritando, está queimando aqui. Tô com refluxo, tô com azia, tô com queimação, fiz o exame e deu gastrite. É provável que essa pessoa esteja com excesso de yang lá no movimento da Terra. Né? Estamos falando de estômago, óbvio, né? A gastrite afetou o estômago. Então tem um calor excessivo no estômago. Então eu preciso eliminar o excesso de calor do estômago. Fazer a sedação dessa víscera, tá? Nesse processo. Se a pessoa fala, já tenho gastrite há 2 anos, Guilherme, tem azia, tem queimação, mas o negócio já é crônico, já é antigo, portanto não deve mais ser excesso. Né? Ela pode até ter algumas crises excessivas, mas ela já está aqui, ó. Ela já está no processo de deficiência do yin. Por quê, Guilherme? O calor em excesso no estômago começa a fazer o quê? Com a estrutura estômago, com a parte yin do estômago, que é a estrutura dele. Começa a corroer, começa a criar feridas. Né? Então eu estou lesionando o yin, que é a parte estrutural do estômago. Então depois de um tempo de excesso, as patologias, né, de calor, elas tendem a se tornar deficiências de yin, tá? Quando se tornam crônicas, quando se tornam mais antigas. E aí, vamos fazer o cenário totalmente aqui oposto, tá? Então nós temos agora o excesso do yin, e aí o contrário do excesso do yin é deficiência de yang. Muito bem. Aí temos esse cenário aqui, certo? O yin excessivo, o que fica em evidência é o yin que extrapolou. Deficiência de yang é o yin que está a mais do que o yang. Tá bom? Esses processos de excesso de yin, ele é um pouco mais raro de acontecer.
mas nada é impossível, tá bom? Nós temos um quadro, por exemplo, um quadro ortopédico chamado ombro congelado. Já ouviram falar? Né? O ombro congelado é quando a pessoa ela pode ter sofrido uma invasão, né, de vento externo, vento frio, tá? E aí o ombro ele paralisa, literalmente. Vem um IN tão grande na articulação do ombro que a pessoa não consegue mais fazer movimentos, ele congela, literalmente. Né? E o próprio nome já está simbolizando, tem IN demais no local porque congelou, ficou frio. Né? E o IN é de energia fria. Tá? Quando starta o processo, é um excesso de IN. E aí a pessoa vai fazer, óbvio, os tratamentos, fisioterapia, seja o que for, estímulo, acupuntura, massagem, moxa, né? No nosso caso, a gente precisa varrer esse excesso de Yang, né? O varrer que eu digo é tirar, né? Sedar esse excesso de Yin, tirar o excesso para que ele equilibre com o Yang. E aí, teoricamente, equilibrei com o Yang e o movimento volta, tá bom? Só que depois de um tempo, se a pessoa ela realmente não trata o problema ou o que causou o problema, ela continua exposta a esse fator climático, sei lá, tem ar-condicionado na sala de trabalho, no ambiente de trabalho dela, e ela fica o tempo todo suscetível a essa invasão. Né? Depois de um tempo isso se torna crônico, porque o Yin excessivo ele começa a consumir, empurrar o Yang lá para baixo. E aí não adianta mais eu fazer a eliminação desse excesso, porque ele já não está mais em excesso. Ele estava quando era agudo, né? Se tornou crônico, agora já é uma deficiência. Tudo bem? Entende? Deficiência do Yang. E aí, para trabalhar a deficiência do Yang, o tratamento é totalmente diferente. Moxa, super bem-vinda. Fitoterapia, super bem-vinda. Agulha com moxa. Combinação de técnicas. Então, esses quadros que vão se desenhando no cotidiano, ali no dia a dia das pessoas, eles precisam ser observados. Se eles estão no seu início ou se eles já têm um histórico mais antigo. Isso já tem bastante energia, já tem bastante informação, né, informação suficiente para que a gente entenda se ele está num quadro de excesso ou se ele está num quadro de deficiência. Mas, Guilherme, um quadro de deficiência, ele pode voltar a ser um quadro de excesso? Sim, porque tudo é possível dentro dessa visão oriental. Né? Então, se a pessoa está lá bonitinha, assim, o negócio tá em remissão, como a gente chama, né? Ele tá quieto, a dor não se manifesta, e aí o cara vai lá, abaixa totalmente errado para pegar a sacola do chão, levanta e aí, puff, aquela fisgada na lombar de novo, né? O ciático dá aquela travadona. Nesse momento, né, ele sai da deficiência do Yin e entra no excesso de Yang, porque vem a inflamação, ela vem de uma hora para outra, através de um movimento teve esse boom, né? Essa jogada do Yang lá para cima, é como se a noite virasse dia num estalar de dedos, é mais ou menos essa, né? Pensando na dinâmica dia e noite, é isso que acontece no corpo quando a gente entra quando agudiza, né, uma patologia, mesmo ela sendo crônica. Ela tava lá tranquilinha, assim, dormindo, quietinha, e vem alguém, acorda! Né? E aí esse acorda é dolorido pra caramba, né? Dói um montão. E aí nesse momento o tratamento muda. Se você está acompanhando a pessoa semanalmente, sei lá, cada 15 dias, né? Você estava lá fazendo um tratamento para alavancar a energia Yin dela, né? Para tonificar o Yin. Porque ela estava dentro desse processo, estava equilibradinha. Daí, de repente, ela joga o Yang lá para cima. Não adianta ficar alimentando o Yin nesse momento. Tá? Porque se eu alimento o Yin quando o Yang está em excesso, eu vou pulverizar essa ação. Né? O Yang está tão grande que ele vai consumir. É como se você tentar apagar um incêndio com um copinho d'água. Né?
tá um baita de um fogo aqui, você pega o seu copinho d'água e joga, né? Ele vai alimentar esse fogo, né? Porque dentro da água tem oxigênio, o oxigênio ajuda o fogo a aumentar. Olha que curioso, tá? Então, nos processos corporais é a mesma história. Se teve mudança no padrão, né? Se ele agudizou ou yangizou, como a gente fala na medicina chinesa, né? Ele se tornou o yang novamente, eu preciso sedar de novo. Aí entra ventosa, entra guaxá, entra sangria, até a pessoa equilibrar, até essa inflamação ceder. A hora que a inflamação cedeu, eu começo a nutrir o yin novamente. Ah, voltou o yang, cedo de novo, limpo, faço descer e depois vou consolidando o yin novamente. Até o corpo encontrar um equilíbrio tal que esses rompantes de energia yang ou de energia yin, né, pode ser o contrário também, não aconteçam mais. Tá? E aí, óbvio, eu estou falando aqui de yin e de yang, tá? Mas para que não aconteça mais, e trazendo o meu ponto de vista, né, a pessoa ela precisa acessar o processo mental e espiritual que está causando essas dores. Não adianta só eliminar o aspecto físico, né, ou reeducar a alimentação, ou corrigir o físico, porque aí ela vai sofrer do mesmo jeito. Tá? Mas isso é assunto para uma outra live. Gente, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido aí saborear ou revisitar, né? Muitas vezes são pessoas que já estudaram comigo há muitos anos, né? E aí rever esses conceitos é muito interessante, né? Porque a gente já está num outro patamar, já tem os atendimentos, já tem as pessoas que a gente atende, e aí fica muito mais palpável a gente entender esses conceitos do yin e do yang subindo e descendo, né? Mas mais uma vez aí, gratidão a todos, foi um prazer imenso estar com vocês aí nessa segunda-feira. Próxima segunda-feira tem mais. Eu vou continuar mais ou menos nesse assunto do yin e do yang, mas eu vou falar das técnicas, chamadas de técnicas complementares na visão da medicina chinesa. Já citei algumas aqui hoje, mas vou falar um pouquinho mais sobre elas, tá bom? Moxa, ventosa, guaxá, sangria, né? Essas técnicas que têm mais natureza yin, mais natureza yang, do quanto eu direciono, do quando eu uso cada uma delas, tá joia? Um abração, marquem os amigos, convidem as pessoas aí, os maços, né, massoterapeutas e acupunturistas que vocês conheçam, que queiram rever esses conteúdos ou acessar esses conteúdos, porque muitas vezes no curso passa batido, né? A gente olha a primeira vez e não entende muito bem, e aí numa segunda oportunidade aquilo vai ficando cada vez mais claro, mais palpável. Gente, um abraço, ótimo finalzinho de Dia das Crianças, né? Vamos resgatar essa criança aí dentro da gente, né? Gratidão, um feriado santo também, né? Nossa Senhora da Aparecida aí, nossa santinha padroeira do Brasil, né? Vamos curtir, vamos meditar, vamos mandar boas vibrações para toda essa galera que está precisando, tá bom? Beijos, fui, um abração em todos.